primeiro dia do ano de 2003, Luiz Fernando Veríssimo lançou pela editora Objetivo o livro Banquete com os Deuses. Na página 55, ele traz a crônica Começos, falando sobre 3 filmes que ele acredita que são obras que representam o ápice da arte de sintetizar coisas no cinema. Yojimbo, de Akira Kurosawa, A Raposa do Deserto, de Henry Hathaway e Janela Indiscreta, clássico de Alfred Hitchcock lançado em 1954. Provavelmente sem essa pretensão, Veríssimo me ensinou com aquela crônica que qualquer tentativa de resumir Janela Indiscreta vai ser sempre capenga, se não falar também sobre o poder de Hitchcock de sintetizar coisas no cinema. Meu nome é Ricardo Oliveira e o meu filme preferido de hoje é Janela Indiscreta. Sintetizar conceitos simples ou complexos através das imagens é uma ideia bem esquecida no cinema de hoje, ainda que seja um dos principais recursos que a sétima arte ensinou às suas queridas irmãzinhas. Ainda que esse conceito venha de antes do próprio cinema, através da fotografia do desenho, ele ganha uma forma nova através da montagem. O começo de tudo isso vem do efeito Kuleshov, conceito que ganhou o nome do seu criador, um cineasta russo dos anos 20. O efeito consiste em conduzir a interpretação do público sobre uma sequência de imagens A, B e C, onde a terceira é exatamente igual à primeira. Numa entrevista em 1964, Hitchcock explicou direitinho a ideia do Kuleshov. Um homem aparece observando alguém, demonstrando uma curiosidade. No plano seguinte, vemos uma mãe e seu filho pequeno do ponto de vista daquele homem. Voltamos para o homem e ele está sorrindo. Assim a gente pode afirmar que vemos um senhorzinho simpático. Se a gente usa o mesmo plano do começo e do fim, mas troca um miolo por uma mulher tomando sol na grama, o mesmo homem passa a ser um velho taradinho. Esse processo explica a montagem cinematográfica mais simples e explica o que se considera ser a linguagem do cinema. Isso tudo resume a capacidade que a gente tem de sintetizar ideias colocando imagens em sequência. Para Hitchcock, a montagem é a essência do cinema. Utilizar o recurso da forma mais brilhante é o que significa para ele fazer o cinema da forma mais pura. É através da montagem cinematográfica que se expressa não somente emoções, como no efeito Kuleshov, mas também ideias, conceitos. O passo além é justamente aumentar o grau de complexidade de tudo isso. Um exemplo clássico de grandes conceitos em poucas imagens está no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Logo depois da gente passar vários minutos observando a vida primitiva narrada no filme, um dos primatas bate um osso que se solta da sua mão. A câmera passa a mostrar tudo isso girando com o céu ao fundo e logo depois corta para uma nave espacial com um movimento similar. Em 2 planos, ele vai do primitivo ao futuro no espaço. Tudo montagem. Com a evolução do cinema através dos tempos, os artistas que mais se destacaram foram os que trouxeram cada vez mais complexidade para essa arte. Hitchcock foi um deles. Com ou sem montagem, ele conseguiu resumir contextos, cenários, cidades, personagens, histórias inteiras em um único plano. Acontece que Hitchcock nunca ficou no lugar comum e em Janela Indiscreta ele consegue fazer um plano síntese extremamente complexo e sem nenhuma montagem. Depois de um plano geral rapidinho da vizinhança, onde a história vai se passar em Janela Indiscreta, mostrando tudo sempre da mesma perspectiva, Hitchcock mostra um pouco mais de perto a vida de 3 famílias diferentes, só contextualizando pequenas histórias do cotidiano, numa fotografia inspirada no trabalho do pintor Edward Hopper. Guarda esse nome, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Em um mesmo plano, ele mostra um homem arrumando a casa e trocando as notícias do rádio por uma música erudita, um casal que está dormindo na varanda por causa do calor, uma jovem que está arrumando a casa em roupas íntimas enquanto também se alonga, e a terceira casa mostrada é exatamente o lugar de onde a câmera está olhando para as outras casas. Ainda sem cortar, Hitchcock mostra Jeffrey, interpretado por James Stewart, cochilando no calor de seu apartamento. A câmera passeia mostrando o detalhe da sua perna engessada, onde se pode ler "Aqui jaz o osso quebrado de Jeffrey". Dali ela abre novamente para o apartamento e desliza para a mesa, onde mostra uma câmera fotográfica quebrada. O foco fica na câmera e delicadamente é mudado para uma foto que está atrás dela, mostrando que o nosso personagem é um fotógrafo e que seu gesso se deve a esse acidente registrado na foto. Lembrando que a montagem ainda nem cortou e já tem uma riqueza absurda nesse plano. Enquanto que a gente vê os outros moradores de longe sem saber nada sobre eles, aqui a gente já sabe a profissão, a condição e até um tanto da personalidade do nosso protagonista. Hitchcock precisa que a gente seja íntimo dele, porque na história de Janela Indiscreta nós seremos cúmplices de Jeffrey. A primeira fotografia mostrada revela para o espectador que Jeffs
ficou em seu lugar até muito perto da foto perfeita. Ou o nosso fotógrafo é um aventureiro, ou louco, ou as duas coisas, só que essa informação que a gente teve agora é insuficiente para ter certeza sobre tudo isso. Até que, ainda sem cortar, a câmera continua deslizando para a esquerda e nos mostra uma sequência de outras fotos que fazem a gente ter certeza que ele, além de aventureiro, é meio louco e consegue fotos únicas. Jeffries fotografa apenas o extraordinário. Através de uma única cena, com menos de 5 minutos de filme, a gente confirma aquela nossa pista inicial. Jeffrey é um fotógrafo com um olhar curioso e o desejo de encontrar o diferente. Em um único plano, Hitchcock sintetiza a personalidade de um homem. Acontece que esse homem passa o filme inteiro observando a vida dos outros. Sobre isso, a arquiteta e pesquisadora Liana Custer diz no artigo Uma Província de Muitos Olhos que os apartamentos dos vizinhos de Jeffries são microcosmos de uma cidade. Segundo ela, Hitchcock escolhe colocar nosso fotógrafo observando um cotidiano entediante, imóvel, porque se o colocasse para ver uma cidade mais ampla, com ruas, avenidas e trânsito, estaria mais próximo do que ele já faz em seu dia a dia. A história de Janela Indiscreta tira o protagonista da zona de conforto. Hitchcock quer que Jeffries descubra o extraordinário no meio da rotina de pessoas comuns. Esse exercício é exatamente a principal marca do pintor Edward Hopper. Lembra dele? Hopper é americano e famoso por seus quadros que retratam pessoas em situações comuns, incluindo a solidão, que aparece tanto como um tema em Janela Indiscreta. Acontece que a pintura de Hopper influencia o trabalho de Hitchcock desde muito tempo, como mostra o excelente blog Alfred Hitchcock Geek. Tem link aí na descrição. Essas vidas que ele observa representam a cidade de Jeff. Essas vidas são a cidade. O diretor Jeff Dizon fez uma interpretação incrível da fluência dessa cidade, exibindo a história do filme em um único plano, em time-lapse, ao mesmo tempo mostrando a visão de Jeffries da sua cadeira de rodas. Hitchcock sintetiza a vida de uma cidade em um pátio, nos conflitos entre as pessoas, nos sentimentos delas, no que conseguimos ver pela janela através do olhar de Jeff. No olhar dele, cada janela é um mundo, e buscando o extraordinário nesse cotidiano entediante das janelas, ele acaba encontrando um possível assassinato. Enquanto vai tentando revelar o mistério, Jeff e a namorada Lisa, interpretada por Grace Kelly, começam a investigar e observar a trama que se desenvolve na frente deles. Uma mulher some e seu marido tem um comportamento suspeito. Na observação de Jeff e Lisa, a gente quer viver aquela trama junto com eles, a tentar resolver todo aquele mistério. A janela do apartamento passa a ser a janela de uma história que nós acompanhamos, tal qual o cinema. É o cinema sintetizado dentro de um filme. Janela Indiscreta também é sobre a nossa relação com as histórias que acontecem na nossa frente, na sala escura. Em 112 minutos, Hitchcock sintetiza a vida de Jeffrey em um único plano, a solidão de uma cidade na observação que ele faz e todo o cinema enquanto faz o espectador ser cúmplice de tudo isso. Para Hitchcock, mostrar ou montar a imagem significa muito mais do que simplesmente permitir a nossa observação. Para ele, mostrar significa analisar, mostrando que ele é muito mais do que um mestre do suspense, mas um mestre do cinema. Janela Indiscreta é uma grande análise da vida de Jeffrey, das cidades, do nosso voyeurismo e do cinema. E as análises de Hitchcock são geniais. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais cineastas que gostam de observar a vida dos outros. Janela Indiscreta é um dos meus filmes preferidos, assim como Kill Bill, e eu já falei dele aqui, ó. Clica aqui. Vai lá, tô esperando. Enquanto você vai clicar, eu queria agradecer também a Eduardo, Giovana, Cauê, Hernan e Michael que comentaram no primeiro vídeo. E também agradecer a todo mundo que está seguindo e curtindo no Instagram e no Facebook. Vai lá, cara, vai você também. Tem críticas em 15 segundos sobre os filmes que eu tô vendo, os filmes mais recentes, fotos de making off e outras coisinhas mais. Eu espero vocês por lá, tem link na descrição do post, na home do canal. Até a próxima!